Vambora, Miguel, já passou da hora do podcast começar. Da igreja, sabe? Porque começaram a tocar no meio secular, no mundo e tal, não sei o quê, e aí foi perdendo espaço na igreja, foi se perdendo isso, né? Então, mas eu acho que ainda há uma luz no fim do túnel, porque é preciso a gente entender que a chave virou, as coisas se modernizaram, a música mudou, mas o músico, o ser humano é um ser adaptável, você tem que se adaptar ao que está acontecendo. O pastor, por exemplo, Pastor Silas, vamos começar do nosso chefe, né? Pastor Silas, ele se modernizou em muita coisa. Nossa igreja tem se modernizado muito, sabe? Então, essa mesma visão serve para a música. O cara que não virou a chave, não se modernizou, ficou para trás e, sabe, as coisas estão andando. Eu vejo assim, do que era um tempo atrás, era muito forte os metais na música da igreja. Mas eu vejo, assim, de um tempo para cá também, os músicos voltando, sabe? Voltando aos pouquinhos, sabe? E eu luto por isso, eu sou uma das pessoas que levanta a bandeira. Vamos, gente, vamos tocar, vamos reunir, vamos organizar. Sopro é muito bom. Vira e mexe lá na sede, a gente faz. A gente organiza lá, às vezes na ceia. Não sei se o pastor Claudinho já viu, monta uma galera ali em cima para tocar os metais, é uma coisa mais linda. Tem gente que não sabe nem que instrumento, tem gente que não sabe. Outro dia eu fui num lugar, aí o menino assim, viu o instrumento. O que é isso? Assim, como se fosse uma coisa de outro mundo. Isso é um saxofone. Eu falei, é um saxofone. Só para tu ver. Assim, por quê? Porque não tem culpa do menino, não, mas não tem acesso às coisas, sabe? Aí envolve outra coisa também, coisa cultural. O nosso país é tanta porcaria sendo consumida, sabe? Que a música mesmo vai deixando, vai ficando sempre de lado, assim, sabe? Mas, cara, a gente não pode desistir. A gente que é a raiz, né? A gente tem que manter as nossas tradições, né? Mas modernizar também, eu acho que isso é o grande lance. Às vezes o músico ele não quer se modernizar, não quer se atualizar, e aí ele fica para trás, ele fica só reclamando, né? Então é melhor o quê? Você se atualizar, você, né, se reciclar e ficar por dentro, criar com situações, né? É isso. Então, Josué, você estava falando da virada de chave, de ter que se reinventar. Eu queria te perguntar, qual foi o momento mais desafiador assim, da sua carreira? Você chegou assim naquele ponto e falou, daqui para lá eu não sei se vai dar para ir. O que você fez para vencer isso? Foi quando eu tomei a decisão de não tocar mais no meio secular, né? Eu, assim, como eu falei, eu nasci tocando na igreja, aprendi música na igreja. E chegou um tempo onde eu precisei me profissionalizar, né? Até porque eu encarei a música como uma profissão, né? Só que as coisas foram fechando, né? As portas, né? Como você falou aqui, os instrumentos de sopro, no meu caso, foram perdendo espaço na música gospel. E aí, cara, eu com 20 e poucos anos de idade, 22, 23 anos, minha mãe começou a dar aquele toque, né? E aí, meu filho, como é que vai ser? Vai fazer nada da vida? Tipo, eu acreditando na música, né? Eu acho que esse foi um ponto, né, muito decisivo, assim. Mãe, eu sou músico, mas meu filho vai trabalhar no shopping, vai fazer alguma coisa. Vai trabalhar, né? Tipo, eu sou músico. Não, arruma um trabalho mesmo, né? A gente sofre com isso, né? Qual é a sua profissão? Eu sou músico. Não, trabalho mesmo, assim. Não, falando trabalho, tô falando, né, hobby, não. Mas muita gente leva como hobby. E eu acreditei que a música seria minha profissão, né? Só que foi difícil. Então, eu vi uma porta que Deus abriu, eu falo até assim, sabe? Eu tenho muita liberdade de falar, porque eu estou na minha casa, minha casa, né? Nossos pastores são muito, a gente tem a visão muito alinhada, e eu fico muito tranquilo para falar, mas Deus abriu uma porta para mim no meio secular. Como é que é isso, Josué? Porque talvez se não aparecesse uma oportunidade, por exemplo, fui chamado para tocar com Belo, né? E aí se você vê, caramba, mas o Belo, era o que tinha, porque se não acontece a oportunidade de tocar com o Belo, talvez eu não seria músico hoje. Porque eu estava, sabe, nessa fase, assim,
dos pais, cobrança em casa, e eu, será que vai? Será que não vai? Acho que eu vou fazer um curso, acho que eu vou fazer outra coisa, acho que não vai dar. Eu joguei para Deus, Deus, tem que acontecer alguma coisa na minha vida. E aí foi quando eu recebi uma ligação, né, para entrar na banda do Belo. Eu falei, cara, só pode ser porta de Deus. Porque aí muita gente entra nessa coisa do preconceito. Mas tocar no secular foi a provisão que Deus, naquele momento, abriu, entendeu, para mim, para eu, de fato, me tornar músico. Toquei lá, graças a Deus, não saí da igreja, não me desviei dos caminhos, sempre mantive a minha conduta como cristão. Não é para todos, né? Muita gente me pergunta, principalmente quando eu falo para músicos, né? Você acha músico certo, músico cristão, tocar? Não é para todos, porque tem pessoas que não conseguem ser bombardeado e permanecer firme. É muito difícil, mas é possível. Não só eu, conheço outros músicos que são cristãos, que dão exemplo, que ganharam. Eu tenho também alguns testemunhos assim de vidas, né, que eu pude impactar e levar para Jesus através das minhas obras, da minha conduta. Então, assim, foi uma oportunidade que apareceu. Dali eu comecei a tocar com um monte de gente, comecei a ter o trabalho reconhecido, né? E aí, quando eu toquei com Belo, toquei com Djavan, toquei com Ed Mota, toquei com Alcione, enfim, tantos outros cantores, né? Só que chegou um tempo onde Deus falou assim para mim, agora chega, né? Agora chega, já enviei a provisão, já enviei o maná, né? Agora a gente vai para o propósito, a gente vai para viver o que eu tenho para você, sabe? E aí foi onde eu tive esse discernimento de parar com o meio secular. Não vou tocar mais no meio secular. Mas não tinha nada para mim que me fizesse, largar assim, alguma coisa segura na igreja. Mas eu comecei a sentir incômodo. Sabe que você está naquele lugar, cara, isso não é mais lugar para mim. Se no começo foi bom, foi ótimo, nesse final aí, eu comecei a ser incomodado. Tocava nos lugares e eu falava, cara, isso aqui não é mais para mim. Sabe, aquela coisa, não quero mais estar aqui, mas como é que eu vou fazer? Cara, vou confiar. E aí eu falei da minha irmã, da Josiane, o pastor Dilton, né, que é o vice-presidente, né, o marido dela. São pessoas importantíssimas, me ajudaram muito a, de fato, eu tomar essa decisão. Josué, acredita, cara. Acredita que Deus tem um propósito para você. E eu falei, eu estou crendo nisso também, eu vou largar tudo, não quero nem saber. Larguei tudo, sabe? E aí, cara, foi onde eu comecei a ver realmente a mão de Deus, assim, sabe? A conexão que eu tive com o pastor Silas abriu as portas para mim. Você sabe que uma indicação do pastor Silas é uma abertura gigante, né, para muita coisa. E foi assim, Deus tocou no coração do pastor Silas começou a abrir as portas para mim, tanto lá na Advec, como nos congressos, me chamou para ser o diretor musical nos congressos dele, lá da Slavec, Fogo para o Brasil, né? E aí depois eu conheci o Eli Soares me chamou para tocar na banda dele, aí depois apareceu a Aline Barros, me chamou para gravar o DVD dela, ir para a estrada com ela, e foi bênção, isso por conta de uma decisão que eu tomei, sabe? Então, assim, eu vejo a mão de Deus, assim, na minha vida, mas também vejo o poder da decisão. Eu falei da história do maná, né, porque, né, a história todos conhecem, né? No deserto, né, o povo ali precisava de alimento, e Deus enviava o maná todo dia. E o que não podia fazer com o maná? Guardar, né? Sabe o que eu vejo na música, assim, né, falando da minha área? Muita gente vivendo de maná até hoje, sabe? Querendo guardar o maná e querer, não, se eu perder isso aqui, e não sabe ele que Deus tem algo muito maior, sabe? É exatamente o que eu vivi. Eu vivi um período de Egito, né? Eu vivi literalmente um período de Egito na minha vida, né? Você vê que Deus ele trata, né, individualmente com cada um. Moisés, né, foi a salvação de Moisés, viver naquele contexto, aquele ambiente do Egito, onde o povo massacrava, né? Ele cresceu ali, ele se formou ali. Eu me vejo assim também. A minha formação musical, ela vem através dessa galera, bicho. Djavan, Belo, sabe? Mas eu não perdi a essência, que, cara, isso aqui é temporário, eu não quero viver isso.
né? Vivi a provisão, vivi o maná, mas eu falei, não quero mais viver de maná, eu quero viver algo extraordinário. E é o que eu estou vivendo hoje. Eu estou vivendo algo extraordinário na minha vida. O melhor momento da minha carreira, do meu ministério, é hoje. De fato, eu estou aqui na Advec Araruama, compartilhando isso com vocês. Mas, Josué, eu estava escutando um testemunho seu e eu vi você falando que, tipo, as músicas que você tocava eram bonitas, mas não tinha mais a questão da unção para tocar. Pode falar um pouco mais dessa questão da unção? Pois é, quando eu tomei essa atitude, né, essa decisão, eu tive realmente uma experiência com Deus. Todo mundo aqui é nascido em lar evangélico? Não, de berço evangélico? Não, né? Quem nasceu de berço evangélico? Levanta a mão. É muito bom, né, se nascer num berço evangélico, né? Então, já quero declarar aqui, você que não nasceu num berço evangélico, né, não teve essa honra de ter o seu pai abençoando você, orando por você, você que não nasceu, você abençoará os seus filhos, as suas heranças, sabe? Você vai ter esse privilégio, porque tem esses dois lados, né? O que aconteceu comigo, falo por mim, nasci no berço evangélico, e às vezes a gente se escora muito nas experiências dos pais. A gente não vive os nossos desafios com Deus. E como eu falei, Deus ele trata individualmente com cada um. Cada um de nós temos a experiência com Deus. Deus tem um caminho para cada um de nós. E eu vivia muito... Minha mãe é mulher de oração, o pastor Cláudio conhece. Marcha no poder, rapaz, roda, canta hino de fogo, né, aquela coisa. Né? Meu pai um pouco mais contido, mas também muito dedicado à obra. E eu ficava ali na sombra da minha mãe, onde minha mãe ia... Mas, até então, eu não tinha vivido uma experiência, de fato, com Deus, sabe? Não tinha. Quando eu tomei essa decisão, eu comecei a sentir na pele, assim, cara, por que as coisas não acontecem para mim? Sabe? Se eu sou um servo de Deus, eu sou fiel, caramba, por que não acontece? Sabe, eu comecei a buscar mais, eu comecei a ter as minhas experiências, comecei a ouvir, abrir os ouvidos para poder ouvir a voz de Deus. E nisso, a minha música, ela foi crescendo também. Porque à medida, cara, não tem jeito, a gente, músico, né, estuda questões técnicas, né, e eu sou muito dedicado, assim, me cobro muito nas questões técnicas do saxofone e música em geral. Mas... se não tiver a presença de Deus, não adianta. Se não tiver a unção, não adianta. E a unção, aí é um outro lado da moeda, porque não vem com técnica. A presença de Deus não vem com estudo, não vem com horas de dedicação, vem com horas, sim, de relacionamento com Deus. Eu comecei a, sabe, me trancar no quarto, orar e pedir a Deus, faz acontecer na minha vida, me dá músicas, me dá um jeito novo de tocar, me dá uma unção nova, eu quero sentir tua presença, eu quero fazer com que as pessoas sintam a tua presença através de mim. E eu comecei a ter uma experiência de fato com Deus, né? E nisso, e apesar de eu ter tocado com tanta gente, né? Ou seja, tecnicamente estava tudo certo, mas faltava esse, sabe, aquela gotinha de azeite que faz toda a diferença. Sabe? Então, eu digo isso, né? Principalmente para músicos, né? Falo muito, cara, você vai estudar técnica, você vai dominar o instrumento, ok, mas tenta equilibrar isso com uma busca, com o seu relacionamento com Deus, sabe? Relacionamento com Deus é uma planta, cara, você precisa regar, mesmo com relacionamento com pessoas, né? Relacionamento com a esposa, com o marido, né? Você vai regando, você vai crescendo, com Deus é da mesma forma. Se você não tiver um relacionamento com Deus, que você cuide disso, né? Leitura da palavra, estando na igreja, estando em comunhão, né? EBD, você fica fraco, cara. E nisso, você vai perdendo outras coisas, né? Então, assim, eu senti tudo isso. Comecei a parar de segurar nas costas da minha mãe
a mulher de oração, e comecei eu mesmo ter as minhas experiências com Deus. E isso foi a virada na minha vida. Qual que foi, assim, o show ou o momento que você, assim, mais sentiu a presença de Deus, que você viu que foi algo diferenciado, assim, que você pudesse viver esse momento aqui de novo? Eu sei que Deus tem sempre coisas novas, Claro. mas tem sempre aqueles momentos marcantes, né? Cara, eu tenho vivido isso constantemente, cara, graças a Deus. E o que mais, assim, me toca não é nem a coisa da presença de Deus, assim, também, mas eu digo, são os testemunhos que chegam. Os testemunhos que chegam, assim, é coisa de louco. Eu fico, caramba, Deus é incrível, porque a gente às vezes não tem noção de que a gente está tocando aqui, de que a gente está sendo um canal de Deus para abençoar pessoas, né? Teve uma situação que estava tocando numa igreja e um dos músicos estava com a filha internada. Na época estava com aquela coisa do H1N1. Era uma gripe também feroz, né? Gripe suína, né? É uma gripe doida, tipo essa, mas não foi tão forte como o Covid. Mas a menina estava internada e o rapaz estava ali servindo a igreja, ele estava envolvido ali como voluntário, né? E a gente, no meio do culto, tocando ali, naquele clima de adoração, ele chegou para a gente e falou: rapaz, a minha filha está internada e não sei se ela vai conseguir, está nas últimas, e não sei se ela vai conseguir sobreviver. Eu falei: cara, não, vamos levantar um clamor aqui, bicho. Vou tocar uma música aqui, vamos botar a igreja para adorar aqui, porque através de uma adoração, Deus pode reverter quadros, né? Quem crê nisso? Eu creio nisso também. Através da adoração, Deus pode fazer coisas incríveis. E foi o que aconteceu. A gente entrou num clima de adoração. Rapaz, foi um negócio que aconteceu ali. Eu tenho vivido muitas experiências, mas esse dia foi muito especial. Parecia que eu estava flutuando, assim, sabe? Tocando, sentindo a presença de Deus de uma forma. E falando com Deus, em prol dessa menina. É em prol desse pai que está aqui orando pela filha dele. Senhor, recebe a nossa adoração. E foi um negócio de a igreja, sabe, aquele poder, aquela coisa toda. E depois recebemos, sei lá, 2 dias depois, recebi a notícia que a menina tinha tido alta, sabe, um quadro assim complicadíssimo, a glória de Deus, né? A glória de Deus. Esse foi um momento assim que eu lembro. E outros testemunhos também de um cara que estava separando da esposa, já tinha saído de casa, já estava num lugar, num hotel, num apartamento, já tinha saído de casa, e entrou lá no YouTube e caiu um vídeo meu. Caiu não, né? Deus encaminhou um vídeo meu tocando uma música. E aí o cara começou a chorar, sentiu a presença de Deus e tal, e Deus falou com ele: volta para casa. Voltou para casa. Ou seja, mais uma vez, o poder da música, o poder da música não, o poder da adoração, que a música é uma ferramenta. Muita gente acha que a música está ligada à adoração, mas não somente a música, né? Deus fala que Ele está em busca de verdadeiros adoradores, né? E verdadeiros adoradores não é só música, é aqui, ó, é coração, é entrega. Senhor, está aqui, ó, é o melhor que eu tenho. Adoração é através de ofertas, através de dedicação dentro da igreja, através de música. Então, adoração pode ser colocada de várias formas, né? E como a música foi o dom que Deus me deu, eu sempre peço: Senhor, que as pessoas possam ser tocadas. Eu quero ser instrumento, não quero tocar aqui, mostrar essa nota que é bonita, essa escala, né, no jeito de músico, né? Fazer essa careta aqui e tal, mas não, isso é legal também, a gente vive, transpira isso, mas o principal é que seja ferramenta de Deus para as pessoas. Josué, a nossa igreja é uma igreja muito transparente, fala tranquilamente sobre oferta, e você tem um testemunho de uma oferta que você deu que vale a pena compartilhar. Pode falar para a gente? Pois é, rapaz, eu me seguro bastante para falar sobre isso, né? Quando você falou comigo, mas como eu estou em casa, porque eu falei da adoração, né? A oferta é uma forma de adoração, né? E eu entendi isso, graças a Deus, na nossa igreja, né? A gente é muito bem ensinado, muito bem, né? Muito bem esclarecido com essa questão de oferta, porque o povo do mundo não entende isso, né?
Eles metem o papo, crente, maluco, fica dando oferta, dinheiro para pastor, né? Eles falam isso. Mas a gente que sabe mesmo, conhece a Deus, sabe que, cara, oferta é uma coisa tão especial quando você prepara uma oferta e dá para Deus, né? E eu estava vivendo um momento muito difícil, né? Eu estava com um instrumento, um saxofone. Vou falar de valores aqui, porque a questão de oferta, de valor e de oferta, tá aqui o pastor que, né, fala, ensina isso para vocês, mas não está ligado a valor, né, pastor? A oferta não está ligada a valor, né? Porque tem gente que dá R$2, R$5, R$10 de oferta e está dando o melhor que tem. Tem gente que dá oferta de R$100 mil e Deus não está nem aí. R$100 mil. Por quê? Porque a pessoa está dando para a igreja, toma aí, ó. Sabe? Então, assim, não é o valor, e sim o coração, sabe? Como você prepara essa oferta. Então, um momento muito difícil, eu estava com um instrumento para vender, esse instrumento não vendia por nada. O instrumento valia R$10 mil, né? R$10 mil, um instrumento muito bom. E aí eu vi uma pregação até do pastor Eliel falando sobre... Já viu uma pregação que ele fala sobre o poço? Ele fala do poço, desse poço dele, né? Que ele chegou lá com a Midian, com a pastora Midian, no local, e eu me identifiquei. E eu estava muito assim, eu falei, Senhor, por que eu não vendo esse sax? Poxa, precisando pagar umas contas e tal. E aí, rapaz, ele falando, aí o testemunho dele me tocou assim. Rapaz, eu nunca dei uma oferta que me doesse, sabe? Aquela oferta de sacrifício. Nunca dei. Eu vou fazer o seguinte, Senhor, me ajuda a vender esse sax, porque eu consigo vender 10 mil, né? Consigo pagar em uma dívida que o negócio está feio, mas vou separar aí, né? Separar metade para dar de oferta. Eu nunca tinha dado uma oferta de R$5 mil, né? E, rapaz, no outro dia, o cara me chamou no Instagram, eu quero o sax. Eu falei, como assim? Impressionante, cara. Eu estou no altar aqui, e nem se não tivesse também, né? Mas eu tenho muito temor, né? E eu falo isso com muita clareza, assim. Tipo, no mesmo dia, o cara me chamou no Instagram, falou, cara, eu quero esse saco. Como você está pedindo? Não, eu quero isso. Tá bom. Tá aqui, manda a conta aí. O cara depositou na hora. E eu já tinha colocado isso, falei com a minha esposa, lógico, não faça nada sem falar com a sua esposa, hein? Pelo amor de Deus, cara. Arruma confusão, não. Falei com a minha esposa, falei, minha filha, você concorda? Eu vou dar uma parte dessa venda de oferta. E aí ela falou, claro que eu concordo. A minha esposa, 100, se eu não fosse minha esposa, rapaz, estava de pé não. E aí ela concordou também, eu falei, recebi o dinheiro, fui lá, dei de oferta, coloquei lá, né, uma oferta especial, pum, e oferta. Eu falei, Senhor, é para ti. 5, puxa, eu fiquei todo feliz, cara, eu nunca tinha dado R$5 mil de oferta, foi tão bom. E aí Deus começou a abençoar e tal, passaram-se 2 anos, essa mesma marca que eu vendi esse instrumento, que é o instrumento da Yamaha, que é uma das melhores marcas do mundo, talvez não, é a marca que mais vende instrumentos musicais no mundo disparado, é a Yamaha, né? E tem até marca de motos também, né, da Yamaha. Então, ela tem uma marca muito forte de instrumentos, sabe? Som, equipamento de som. É uma empresa multinacional poderosíssima. E esse instrumento era um instrumento da Yamaha, né? Um instrumento assim de linha de entrada, não era nem o top, né? Eu recebo um convite, passaram-se 2 anos depois dessa oferta, dessa sementinha que eu plantei. Passaram-se 2 anos, recebi uma ligação de um dos diretores da Yamaha me chamando para ser patrocinado pela empresa. E, cara, eu lembrei na hora da oferta. O cara falou, você foi cotado aqui para ser um dos representantes da Yamaha aqui no Brasil, né? A gente vai te dar o melhor instrumento, que é esse cara aqui. E aí, pasmem os senhores, a oferta de R$5 mil tornou-se um instrumento dado pela empresa no valor de R$50 mil. Pode aplaudir aí. Ou seja,
10 vezes mais. A gente, às vezes, né, cara, pô, 5 mil, caramba, vou dar 5 mil de oferta. Cara, mas o que Deus tem para você, cara, é muito maior do que 5 mil reais, do que R$1.000, sabe? Deus me deu um contrato com a Yamaha, me deu um instrumento novo, né? E quando acabar esse contrato, se eu renovar, eu tenho mais outro instrumento, ou seja, a cada é um contrato de 2 anos, que vai vencer ano que vem, e se eu renovar, mais um instrumento, e cada contrato um instrumento, sabe? Isso é Deus, cara, não tem outra explicação, isso é Deus, através de uma decisão, de uma semente, o poder de a semente. Depois dessa, vamos encerrar o primeiro bloco. Pessoal do celular e das perguntas, se prepara aí. Boa.
Gente, agora quem quiser perguntar, se vocês acham que tem alguma pergunta para fazer para ele, entendeu? Eu acho que tem. Só levantar a mão que a Karen ou a Stephanie vão até vocês. Calma, acompanha a Stephanie, por favor. Oi, vou começar, hein? Então, Josué. Não, vale sim. Talvez vocês estão vendo, né? A questão do fôlego, assim, que a gente perde o fôlego quando você está tocando. Né? Né, amigo? A gente ficou aqui com um pouco de falta de ar. Como é que funciona, Josué, essa questão num instrumento de sopro? Porque, assim, parece que você não respira nunca. É só isso mesmo que eu queria saber. Obrigada. Ficou uma bombinha aqui, ó, só. No início é um pouco mais complicado, quando você está iniciando, né, os estudos no saxofone. Porque existe uma coluna de ar, né, que você precisa soprar para a coluna de ar percorrer nesse trajeto todo físico do instrumento e sair som, né? E aí, no início, a gente perde muito ar e a nota acaba rápido, porque, tecnicamente, você vai com o tempo, né? Depois que você adquire, trabalha exercícios, né, que fazem você ter resistência, né? E aí, hoje, por exemplo, eu posso tocar o dia inteiro, que eu não me canso mais, é como se eu estivesse falando. Por quê? Porque existe um trabalho técnico, né, da coluna de ar, do diafragma, que o cantor também usa muito, né, o diafragma, empurrar, né, a coluna de ar. Eu costumo dizer, a qualidade do som, ela vem através do sopro. E eu falo muito isso para os alunos de saxofone. E o sopro, ele tem que ter uma fonte boa. Quem faz a fonte ser boa é o diafragma, é o músculo que empurra. Quando você trabalha o diafragma, a sua coluna de ar sai com qualidade. Aí você tem uma emissão sonora bonita que faz ter um som bonito. Mas isso é trabalho, é estudo, né? Então, mas é isso. Depois que você pega o legal, a técnica, você não faz mais força. É lógico, dependendo da região que eu toque, eu vou me esforçar um pouco mais. Mas não chega a ser essa coisa, caramba, está perdendo fôlego. Parece, né? Mas não. Mas é muito legal esse desafio. Boa noite, paz. Paz. Irmão Josué, gostaria de saber assim, qual a instrução que você poderia dar para os nossos adolescentes e jovens, né? Que desde criança, porque o dom da música é um dom de Deus, nem todos recebem isso, né? Então tem crianças e adolescentes que já possuem esse dom, mas às vezes não querem, sei lá, por alguns motivos, por timidez, não querem começar, principalmente na igreja. Qual o aconselhamento que você daria para esses jovens despertarem, né, para aprenderem música, para servirem ao Senhor na casa do Senhor, como músico do Senhor? Boa. Acho que a gente estava falando aqui no café, né, com o pastor, estava falando o poder da influência, né? Se você tem pessoas que influenciem, né, essa questão do que eu contei do menino que viu o saxofone e viu o que é isso, nunca vi. Mas por quê? Porque falta de incentivo, falta de acesso, né? Então, quando os músicos que já tocam, né, tô vendo a Priscila, que é a cantora, professora, né, quando você tem pessoas assim que estimulem isso, né, que tornam-se referências, é muito bom, porque, né, de certa forma, você está vendo ali, caramba, olha a Priscila cantando, olha os meninos tocando, olha o Josué tocando, caramba, será que eu posso tocar também, sabe? E isso influencia, o poder da influência é muito importante, né? No começo tudo é difícil, gente, não tem nada fácil, tudo para se aprender no início é difícil. Você vai tocar violão, dedo começa a doer, calo, aí não sei o quê, aí vem aquelas bolhas, é um saco, mas com a luta, com a perseverança, você vai trabalhando isso e você vai dominando. Tudo na vida é assim, né?
Ninguém começa a correr uma maratona, uma meia maratona de 20 quilômetros, né? Ninguém começa correndo. O cara começa correndo 1 quilômetro, 2, 3, 5, né? E ele vai aumentando. Mesma coisa na música, né? Eu acho que é importante você começar. Poxa, se você gosta de música, você já tem algo. Agora, se tem um dom ou não, a gente só vai descobrir na caminhada. É difícil saber, né? Porque, às vezes, tem pessoas que têm muita facilidade para pegar as coisas. Isso é individual também. Deus é tão incrível que ele... Até isso ele é individualista. Ele colocou, ó, isso aqui é para você, isso aqui para você, isso aqui é para você. Às vezes o cara tem facilidade para pegar. Às vezes o cara não tem muita facilidade, mas pela dedicação que ele tem, ele consegue. Eu tenho vários amigos que se tornaram músicos e hoje estão arrebentando, que não eram tão talentosos assim. Mas os caras se entraram nessa coisa do desafio. Não, eu vou romper, cara. Eu vou para cima, eu vou para dentro, mesmo não tendo tanta facilidade. E seja em qualquer área, né? Às vezes é uma área, sei lá, matemática, ciência, medicina, é uma coisa que, caramba, isso é tão difícil entrar na minha cabeça. Mas se você, bicho, eu vou entrar, desafio. O cara consegue. Quantas pessoas que vocês conhecem, né, que superaram, assim, né? Então, assim, música é muito isso. Se você já tem um desejo poxa, eu gosto de ouvir. Não sei se eu tenho facilidade para tocar. Testa. Pô, vou aprender um instrumento, um teclado, um violão, sabe, uma guitarra e ver. Caramba, estou levando jeito, eu acho que o negócio vai. Cantar, mesma coisa. Agora, se você é desafinado, fica aí mesmo. Fica orando, intercedendo, adore aí, porque Deus está recebendo a tua adoração do mesmo jeito. O problema é o microfone. Tem gente... Ei, pastor, tem gente que é engraçado isso. Às vezes eu participo de algumas audições, né, nas igrejas, principalmente nas Advex, e aí vai gente querendo ser cantora. Não, porque eu nasci para ser cantora. É mesmo? Tá, então canta aí. Aí começa a cantar, dá vontade de sair correndo, subindo pelas paredes, de tão ruim. Ou seja, eu quero cantar, mas você pode cantar. Não precisa estar com o microfone. Por que tem que cantar com o microfone? Deus só vai ouvir tua voz se for com o microfone? Deus ouve também quando você abre a boca aí, cara. Sabe? Essa é a questão. Por quê? Não tem um dom. Por mais que, poxa, eu já tentei, eu acho que não é para mim. Mas se você já tentou, caramba, eu acho que dá para sair um negócio. Pratica, estuda, entendeu? Mas não acaba com o culto, não. O pastor geralmente fala para cantar no chuveiro. Exatamente. Poxa, em casa. Cara, ó, a minha esposa... Tá gravando, gente? Tá, né? Tá. Ela não vai ver isso, não. Minha esposa é completamente desafinada. Completamente. Não tem nada, cara. Mas, e às vezes ela acorda mais cedo que eu, às vezes, e aí ela fica no momento dela de oração ali, sabe? E cantando, às vezes eu me acordo com ela cantando, Jesus. E eu vou descer, aí eu desço, aí vou lá. Falei, Senhor, só Tu mesmo para receber essa adoração. Mas recebe, cara, aí é que tá, porque Deus não está preocupado com a qualidade técnica de ninguém. Eu já falei isso aqui. Técnica, você dominar alguma coisa, é irrelevante. Sabe por quê? Porque no céu os anjos adoram o Senhor sem cessar. E não existe adoração mais perfeita do que lá no céu. Aqui é só isso aqui, ó. Por mais que você seja o cara, meu irmão, você é o monstro do pântano. Você sabe tudo, canta mais do que Mariah Carey e Whitney Houston junto. Mas se, cara, não tiver um coração, para Deus é irrelevante. Por isso que tem pessoas que não cantam. Citei aqui a minha esposa. Não canta, mas ela se entrega de um jeito. Eu vejo ela cantar, às vezes, e ela põe o fone, né? E começa, aí é uma beleza. Quando bota o fone, então, porque a pessoa não ouve a voz, ela ouve o som, e aí acha que está cantando igual a Aline Barros. Só que você vê aquela coisa de som e realidade, né? Tipo assim, aí vem a voz perfeita da Aline Barros, a realidade. Exatamente, cara, é muito bom, velho. Mas por quê? Porque ela não nasceu para isso, mas ela nasceu sim, todos nós nascemos com o propósito de ser adorador. Matou. Mais alguém? Boa noite, Josué. Cadê você? Então, Tá ali atrás. Aqui, ó. Meio que você já respondeu a minha pergunta agora, mas
Na sua opinião profissional, ser saxofonista, o instrumento de saxofone, ele é difícil? Como eu falei, né? Todo instrumento tem a sua dificuldade. Não existe nenhum instrumento fácil. Não existe. O violão também é difícil. Para você tocar bem, é difícil. Tocar de qualquer jeito, muita gente pode até conseguir. Isso tá todo instrumento. Cantar é difícil. Se cantar bem, você tem uma noção, uma percepção musical, uma coisa. Agora, você canta, por exemplo, eu acho minha voz ridícula, ruim demais, mas eu tenho uma percepção musical. Às vezes eu passo até algumas ideias, né? Por quê? Porque como eu estou inserido numa coisa de musical, um contexto melódico e harmônico, né? Que é o meu instrumento, então às vezes eu tenho uma ideia, mas eu não sei executar. Mas eu tenho a ideia na cabeça, né? Então é isso. Eu acho que o saxofone é tão difícil quanto qualquer outro instrumento, né? Eu acho que talvez a dificuldade maior... Qual a diferença do violão para o saxofone? O violão você encontra... Qualquer violãozinho, você encontra, você compra o violão, né? O acesso ao saxofone já é mais difícil. É um instrumento mais difícil, um instrumento mais caro, né? Aí tem que ter, não só o instrumento, mas tem que ter o acessório, que é as boquilhas, as paletas, aí começa. Aí o negócio começa a ficar caro. Tem saxofonista na casa? Sabe do que eu estou falando, né? Paleta, né, boquilha, né, pela glória do Senhor, hoje eu recebo tudo, ganho tudo, sou patrocinado, não gasto mais dinheiro com isso, mas é caro, tudo é muito caro. Então, talvez a maior dificuldade, foi a minha maior dificuldade. Se você fala, Josué, qual foi a maior dificuldade do teu início? Ter o instrumento. Mas, graças a Deus, na Assembleia de Deus da Penha, eles me emprestaram um instrumento. Então, até isso eu vi também, quando eu recebi essa proposta desse sax, eu lembrei de tudo isso. Eu lembrei quando eu não tinha instrumento e a igreja me ajudou com o instrumento. E quando eu pude ofertar um instrumento, eu ofertei, porque Deus me honrou, sabe? Então, tudo isso, sabe? Mas eu diria isso, que a dificuldade maior do saxofone é o acesso. É um instrumento que é mais caro, você precisa se preparar um pouco mais para comprar. Boa noite, José. Minha pergunta é a seguinte: você já falou sobre sua família, seus pais, música e tal. Eu queria saber, no início da sua carreira musical, quem você se espelhou para você tocar, e a chave do sucesso para quem está começando na música. Qual é a chave do sucesso para quem está começando na música? Esse veio com a pergunta preparada, você viu até no celular. Bom, rapaz, tô até quando ele abriu o celular, eu fiquei com medo. Mas a minha primeira inspiração foi o meu tio, que eu era louco quando meu tio tocava saxofone. Eu sou até hoje, meu tio é vivo, graças a Deus, Samuel Lopes, né? Minha primeira referência no saxofone, né? Eu via ele tocar, poxa, eu quero tocar igual meu tio. Eu ficava com isso na cabeça, desde moleque. Aí comecei no violão, né? Mas meu sonho mesmo, objetivo, aí toquei baixo também, mas o objetivo sempre foi o saxofone. E meu tio foi o pontapé, assim, a minha maior referência. Sobre o sucesso, cara, é muito relativo essa palavra, porque tem gente que faz a ligação do sucesso ao dinheiro, sabe? Olha que doido. Quando eu tocava com essa galera toda, do meu secular, eu tinha dinheiro. Tinha um sucesso? Tinha, mas eu não era completo. Eu não era pleno, sabe? Realizado, sabe? Poxa, foi bacana, eu toquei em vários lugares desse mundo, né? Europa, América do Sul, Estados Unidos, né? E foi espetacular, uma experiência muito boa. Tinha dinheiro, tinha uma grana, os cachês eram bons, mas eu era incompleto, faltava algo, né? Porque quando você está fora do propósito, Deus pode até suprir algumas coisas na sua vida, mas o pleno mesmo só vem no propósito. Hoje, eu tenho sucesso na minha carreira. Pô, José, você está com dinheiro? Não, longe disso. Mas hoje eu tenho paz. Sucesso também está ligado a ter paz no coração. Tenho uma família alicerçada. Tenho 2 filhos maravilhosos, tenho uma esposa maravilhosa, né? Tem o João, de 5 anos, tem a Helena, que vai fazer 3, e tem o Anthony, que está de 7 meses na barriga. Orem por mim, que o leite está caro.
O terceiro, isso é porque eu viajo bastante. Mas glória a Deus. Isso é ter sucesso para mim hoje. Hoje eu tenho um sucesso pleno, sabe? Porque eu sou muito feliz, cara. Eu acho que até isso, não tinha uma família, sabe? Não tinha uma esposa para compartilhar as vitórias, compartilhar as lutas também, né? E hoje eu tenho tudo isso. Eu tenho um suporte pastoral, sabe? Tenho uma igreja. Até isso, cara. Eu acho que tem que estar tudo equilibrado na sua vida. Sucesso não é só dinheiro. A gente acha que sucesso é você estar dentro do propósito que Deus tem para você. Porque buscar primeiro, né, o reino dos céus, que as demais coisas serão acrescentadas. Então, se você está buscando no reino, está entregando o seu melhor ali, cara, fica tranquilo que o sucesso ele vai vir. É consequência. Dinheiro também ele vai vir, sabe? Não sou rico, mas eu sou muito próspero, né? Deus tem me abençoado muito, e eu volto a repetir, vivo o meu melhor momento na minha carreira, na minha vida ministerial hoje, sabe? É impressionante o que Deus tem feito na minha vida, né? Então, hoje eu vivo isso. Eu acho que, então, qual seria a palavra, a dica sua, Josué, para isso? Para o músico adquirir isso? Volta lá no início do que eu falei. Lembre-se de ter a sua experiência com Deus. Tenha o seu relacionamento com Deus. Tenta entender o que Deus está planejando para você, sabe? Isso é o segredo do sucesso. Às vezes a pessoa quer achar, cara, não, mas o segredo do sucesso é se eu fizer um curso. E, claro, você precisa se preparar, né, para o mercado. Eu falo isso em todas as áreas. O mercado de trabalho é muito exigente. A gente precisa quebrar tudo mesmo, ir para cima, estudar, fazer curso e tal, não sei o quê. Mas procura entender a voz de Deus também, cara. Sabe? Porque o sucesso maior está aí. Quando você ouve a voz de Deus, beleza. Senhor, é por aqui, então eu vou contigo, vamos embora. E as coisas, foi o que aconteceu na minha vida. As coisas foram assim, vum, 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 as coisas foram acontecendo. Tudo também levou tempo, tá? Não foi um piscar de olhos da noite para o dia, não. Foi um processo que eu passei de amadurecimento, que tudo que é muito rápido, abra o seu olho. Vem aquela coisa, vamos ganhar, achei um negócio aí, oportunidade para ganhar dinheiro rápido. Cuidado. Cuidado. O pessoal da região do Lago sabe. Ih, rapaz, é mesmo, é? Tem um manto aí, é? Pelo amor de Deus. Cuidado com isso, porque tudo que vem muito rápido, pode ir embora também muito rápido. Tudo que vem com o tempo, gradativamente, vai se consolidando. Né, pastor? Tem que apresentar aqui, agora direito, né? Aqui. No baixo, Felipe. Salva de palmas. Na bateria, Cássio. E no teclado, Wilson. Gente, muito obrigado, viu? Esses caras se dedicaram. A gente chegou aqui no ensaio, né? Você nunca sabe o que vai acontecer, o que te espera, né? Mas o pastor, como eu já tenho um relacionamento com o pastor, né? Ele me falou, pode vir tranquilo que a banda é boa. Eu falei, tá bom, pastor, então eu confio em você. E cheguei aqui no ensaio, cara, a gente foi tocando uma atrás da outra, assim, tudo certo. Eles falam, precisa melhorar? Não precisa melhorar nada, vocês já tiraram 10 em tudo. Mais uma vez, gente, salva de palmas aí. Obrigado, viu? Isso é raro, rapaz. Eu passo umas lutas por aí, o pastor sabe. Muito legal. Vamos tocar uma música também que é bem conhecida. Se quiser abrir o seu coração para adorar a Deus comigo, a música Ninguém Explica Deus.
Boa noite. Deus abençoe a todos. Obrigado, Josué, por ter aceito o convite. A Devec Araruama agradece a Deus pela sua vida. Nós nos sentimos honrados por receber você aqui. Você é um amigo, um parceiro, uma bênção no reino de Deus, na nossa igreja. Muito obrigado. Vamos aplaudir a Deus pela vida do Josué, um grande músico, um servo do Senhor. Muito obrigado. A primeira de muitas. Josué quer tocar mais uma? Ó, claro, toca aí pra gente. Aguenta aqui? Vai lá, toca mais uma aí pra gente. A Priscila, canta aí, Priscila. Aleluia. Vamos continuar nesse propósito de adoração ao Senhor. Deus está na casa, vidas foram salvas, a festa no céu. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Esse é o propósito, né? Então vamos louvar. Oh, Jesus, Tu és bem-vindo. Nosso coração é a Tua casa. Pode morar, Jesus. Você consegue dizer isso para Ele nessa noite? Diga a Ele, Senhor. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos Teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Diga isso a Ele. Vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata, eu já coloquei. Somos Tua noiva, Senhor. Nós estamos Te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Lamparinas estão acesas. Aleluia. Só estou esperando o barulho dos Teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Declare isso a Ele. É só bater. Aleluia. Nós abrimos os nossos corações, Jesus. Faça morada em nossos corações. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, ora vem. 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 Maranata
pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, vem, vem e faz morada. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Jesus, amado. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, eu estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Aleluias! Glória a Deus! Exalte o nome do Senhor. Bendiga Ele, o noivo, o nosso amado. Glória a Deus. Estão felizes? Estão gostando? Mas acabou. Mas agora tem brinquedo lá fora, tem Uno, é um momento de comunhão e tem um cachorro quente 0800 que vocês não podem perder. Valeu? Tamo junto, tamo liberados. Valeu!